com vocês, vamos resolver uma questão de entropia. Primeiramente eu vou fazer uma revisão na termodinâmica para vocês entrarem no conceito lá da entropia. Primeiramente eu vou trabalhar com esse gráfico aqui, ó, pressão por volume. Vamos desenhar aqui no meu quadro esse gráfico para a gente começar a compreender essa ideia aqui. Vocês têm aqui, ó, esse eixo aqui que você vai definir como a pressão e esse eixo aqui como volume. Você tem esse eixo pressão e volume. Até aí não tem muita dificuldade. Esse gráfico aqui é trabalhado pelo Mariotti. Qual é essa lei? Vocês têm que pressão vezes volume é igual a uma constante. Essa constante é quem? É o número de mols, N, R, que é as constantes dos gases ideais, e temperatura. Você tem essa equação aqui. Para que eu estou utilizando essa equação? Para a gente começar a trabalhar com esse gráfico aqui. Vou trabalhar passo a passo para vocês compreenderem bem, para a gente explorar bastante, para você entender o conceito lá da entropia, tá? O que você vai fazer essa função aqui, ó? Vou colocar dessa maneira aqui para vocês facilitarem para vocês, ó. Pressão, você tem o eixo Y. O que eu vou fazer? Você tem nRT, o volume. Se vocês tiverem um gráfico assim, Y, e vocês tiverem 1 sobre X, essa equação aqui, ó, você tem uma função não é linear. Como que seria essa função? Aí eu vou trabalhar com essa função aqui nesse gráfico aqui para vocês conseguirem pegar a ideia, tá? Eu vou trabalhar passo a passo para você facilitar a vocês no entendimento completo da parte da matéria. Estou entrando devagar para vocês pegarem bem o conceito. Esse termo aqui, ele vai ter o seguinte, ó. Essa temperatura, para uma certa função, uma temperatura A, que eu não mudei, eu posso estar alterando essas temperaturas. O volume, como que seria esse gráfico aqui? Quando você tem ele não é linear. Esse gráfico seria dessa forma aqui, ó. Teria esse gráfico aqui, ó. Quando você tem inversamente proporcional, você tem essa curva. Agora, vamos trabalhar o seguinte, ó. O que acontece? Vamos apagar isso aqui, que eu vou fazer a isotérmica para vocês conseguirem compreender, tá? Vamos fazer tudo devagar, com calma, para a gente explorar bastante. Inicialmente é bem devagar para a gente explorar bastante os conceitos, tá ok? Vocês têm que nessa isoterma aqui, ó, você tem essa região aqui que é uma isoterma. Que aqui eu não consigo desenhar tão bonito, mas tenta compreender que você tem essa função aqui quando você tem a temperatura 1. Vou chamar aqui de temperatura 1. Vou trabalhar nessa isoterma. Na temperatura 2, por que você tem essa isoterma? Que são funções onde esses termos aqui são constantes, ó. Esse termo aqui não é constante? Esse termo aqui vai fazer esse gráfico dessa maneira, essa curva. Ele gera essa curva. Quando você altera a temperatura, você vai ter essas regiões. Essa região de temperatura 1, essa região vai ser a temperatura 2, essa região vai ser a temperatura 3. O que acontece? Quando você tem essas temperaturas, você tem diferença de temperatura. Você tem temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Você alterou aqui na sua função. O que acontece? A temperatura 1, ela é o quê? Ela é maior do que a temperatura 2. E a temperatura 3 é menor que a 2. É sempre nessa ordem aqui, ó. 1, 2 e 3. Eu defini assim, ó. 1, 2 e 3. Quando você tem um processo aqui, ó, o processo saindo de A, indo em direção a B, o que acontece nesse processo? Você tem uma alteração da temperatura. Você está tendo que a temperatura está aumentando. Se eu ficar dentro da isoterma, no processo continuar de A a B e manter nessa isoterma, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura ela não se alterou. Por quê? Porque a temperatura em 1 é a mesma, nessa mesma posição. Aí você define isso aqui como isotermas. Então você tem as isotermas. Vamos apagar isso aqui. O que acontece? Vocês têm aqui, temos a isoterma. Quando vocês têm aqui, aqui você tem o estado A
Nesse estado A, o que ocorre? Você tem aqui o estado A, onde você tem uma pressão, você pegar esse eixo Y aqui, você nessa posição aqui tem uma pressão e tem um volume. Quando você sai do estado A indo para o estado B, o que aconteceu com o volume? Você tem um aumento do volume. E o que aconteceu com a pressão? Você diminuiu a pressão. Você está saindo do estado A para o estado B. Aqui acontecendo esse processo aqui. Nesse processo de você sair do estado A, você está realizando o que? A gente define nesse gráfico aqui, essa região aqui de baixo desse gráfico, você está definindo como trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é definido em termodinâmica como essa área. Agora, vamos dar continuação, que no estado A para o estado B, você realizou trabalho. Aqui, vamos trabalhar com a segunda lei da termodinâmica, uma equação, para vocês compreenderem. Na segunda lei da termodinâmica, você tem variação da energia interna definido isso aqui, ó, energia interna do sistema, igual a quantidade de calor, isso aqui são calorias. A unidade dele é caloria, menos o trabalho. Tem livros didáticos que você tem sinal negativo, mas vamos trabalhar dentro do gráfico para vocês começarem a entender esse sinal. Você vai encontrar, acho que na apostila de vocês está como positivo. Mas muitos livros, a segunda lei da termodinâmica é apresentada dessa maneira. Aqui você tem energia interna, variação de energia interna. Aqui a quantidade de calor que eu falei que a unidade é calorias. E aqui trabalho que é definido em joules. O que acontece? Nesse processo aqui, termodinâmico, vocês teve o que? A realização de trabalho. O sistema ele realizou trabalho, aumentou o volume. Vamos colocar aqui o êmbolo fechado para vocês se orientar o que está acontecendo aqui, ó. O que ocorreu? Você tem um sistema fechado, que você tem um gás, e aqui você tem uma... Eu esqueci o nome disso aqui. Você tem essa parte aqui, você tem um gás aqui dentro. O que vai acontecer? Você está colocando energia, entrou uma quantidade de energia, calorias. Você vai pegar na apostila de vocês, na hora de vocês estudar a entropia, que aqui ele vai definir que essa energia que está entrando é uma energia absorvida. Você forneceu energia, entrou energia nesse sistema. No estado A, você tinha uma pressão que era maior. O que aconteceu com o volume quando você saiu do estado A para o estado B? O seu volume aumentou. O que está acontecendo com o volume desse êmbolo aqui? Ele está sendo aumentado. Ó. Como ele está sendo aumentado, você está realizando o trabalho. Esse êmbolo, ele subiu. Não fica prestando atenção no meu desenho feio, não. Aí você tem esse êmbolo aqui. Quando ele sobe, o que aconteceu? Essa variação aqui, ó, fez se deslocar. Ele deslocou esse êmbolo. Quando ele se desloca o êmbolo, ele realizou trabalho. Nesse gráfico, nesse sentido aqui, o trabalho é positivo. Você define que você tem uma energia que absorveu. Entrou uma quantidade de energia, a gente define que essa quantidade de energia é positivo. Você está realizando trabalho positivo nesse sistema. Aí o que acontece? Eu vou trabalhar com uma outra equação, que é o seguinte. Para você trabalhar essa questão de entropia, eu vou trabalhar com um processo que se chama o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é definido o trabalho máximo que você consegue obter, o rendimento máximo de uma máquina térmica, o máximo de transformação de energia que você vai obter. Vamos trabalhar com esse ciclo de Carnot para você depois trabalhar com o gráfico da entropia, tá ok? Vamos lá, que eu vou trabalhar com uma equação aqui com vocês, ó. Primeiro vou apagar aqui essa sujeira aqui que eu fiz. Vamos lá trabalhar com esse outro ciclo aqui. Você tem esse processo aqui, que inicialmente, que é o processo que significa o quê? Aqui são processo isotérmico. Isotérmico, que a energia interna ela não variou. Nesse processo aqui, a energia interna não varia. Você só teve o quê? O trabalho que foi positivo. Por quê? O trabalho aqui é mais.
você vai colocar mais, o menos, dá menos. Quando você pega essa energia que dá zero aqui, ó, essa energia aqui é zero, só que minha caneta não tá escrevendo, porque eu acho que eu mudei a cor. Vamos lá. Só um minutinho aqui, tá? Minha cor saiu aqui tá ok, tá funcionando. Aí vamos lá. A energia interna aqui é zero, você teve o trabalho, vai ser positivo, porque nessa direção o trabalho é positivo. Vamos trabalhar com outro gráfico aqui com vocês. É o seguinte, você tem esse gráfico aqui, ó, pressão e volume. Só que aqui você vai trabalhar com um processo adiabático. O que é o processo adiabático? O processo adiabático significa que o sistema ele não absorveu energia do meio externo e nem cedeu energia. É um sistema ideal, onde você não há troca de calorias para o meio externo, não recebe energia para o meio externo. Aí você tem essa equação aqui, ó. Essa equação pressão, vocês podem pesquisar no livro de vocês. Volume, e tem um termo aqui, ó. Isso aqui é uma equação para o sistema T. Só que quando você tiver essa função, você vai ter essa região aqui, ó. Essas regiões, lembra da isoterma? Que você tem uma região que você dentro dela, você não altera as condições da energia interna. Então vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter essas regiões aqui que representa essa função. Essa função a gente coloca dentro desse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, essa região, esse processo, quando você tiver o processo que sai de B para C, é definido por essa equação aqui, ó. Quando ele sai do estado B, vai para o estado C, o que é definido? Que você não há troca de energia para o meio externo, não cede, não recebe calor. Então essa quantidade de calor aqui, ó, nesse sistema aqui, ele é nulo, é zero, não há troca de energia. Aí você tem essa... Ele realizou trabalho? Está realizando trabalho. Vamos para a equação, vamos apagar esse gráfico aqui, que você já entendeu que teria esse gráfico que você representa aqui dentro desse gráfico pressão por volume. Depois a gente pode se aprofundar mais nessa equação, como que ele chegou nessa equação. Mas vamos trabalhar com a segunda lei da termodinâmica. O que acontece? Você não está na temperatura 1. O que aconteceu? A temperatura 1 é maior. Você sai da temperatura maior para uma temperatura o quê? Menor. Houve variação da energia interna. O que é energia interna? Energia interna nesse aqui esse sistema eu estou considerando um sistema monoatômico. Aí você vai lá na tabela de vocês, do gráfico de vocês, tem sistema triatômico, diatômico. Aí a gente vai trabalhar o monoatômico, você tem essa equação aqui, ó, 3 meios de N, R e a temperatura. Isso aqui é essa variação de energia interna é dado por essa equação, NR e a temperatura. Vamos lá. A temperatura, ele não foi para o sistema 3, ele foi para a temperatura 3, que é a final, menos a temperatura o que? Inicial, 3 meios, a minha caneta ruim, 3 meios de N, R, T, que foi o primeiro estado que ele se encontrava. Houve variação da energia interna? Houve, porque você teve uma diferença de temperatura. De A, no processo de A para o processo B, houve variação de energia interna? Não, porque esse termo aqui da energia, a temperatura são iguais. O que vai acontecer com a energia interna? Vai ser nula, vai ser zero. Não houve o que? Internamente, dentro do processo, lá dentro do sistema, que tem moléculas que estão vibrando. Essa energia interna, ele pode não estar variando ou variando. Nesse processo aqui, houve variação da energia interna. Você tem aqui, ó, energia interna que variou. Mas só que lembra que eu falei que a quantidade, a caloria, ela não cede e não recebe. Esse termo aqui que vai ser zero, vai ser nulo. Menos o trabalho realizado. Ele realizou um certo trabalho aqui dentro. Houve variação de energia interna, mas não houve calorias. Não teve perda e nem ganho de caloria. A quantidade de energia aqui é nula. Agora que ele saiu do processo B
para C, vamos trabalhar agora saindo de C para D. A, processo inicial A, B, depois C, de C foi para D. Como você está trabalhando nesse gráfico, você utilizando o gráfico, você pode trabalhar com o sinal do trabalho. Ó. Aí você vai definir o seguinte, ó. É muito legal você trabalhar com gráfico para vocês compreenderem legal. Quando você está trabalhando no processo, quando o trabalho é realizado de A para B, nesse gráfico aqui, ele não está no sentido o quê? Para a direita, é positivo. Então o trabalho é positivo. O que está acontecendo de C para D? O trabalho vai ser o quê? Vai ser negativo, no sentido contrário. A seta aqui, eu acho que botei, é para cá, ó. Do processo. O processo saiu de C, foi para o estado D. A área dessa região vai ser um trabalho negativo. O que aconteceu? Aqui você absorveu energia, entrou calorias. Nesse sistema, como você não está, não é um sistema isobárico, que você não está, não é um sistema ideal, no processo adiabático, você está no sistema ideal, que é um sistema totalmente isolado, meio externo, e você está tendo uma modificação lá, que não está tendo troca na parte externa, nem a parte interna, não está tendo troca de energia. Isso é uma coisa totalmente ideal. Aqui de C para D não está mais nesse processo adiabático. Não está no processo adiabático. Ele está tendo perda para o ambiente, está tendo troca para o ambiente. Vamos entender isso. É o seguinte, se você tem um sistema, a lei zero da termodinâmica. Se você coloca um corpo com uma determinada temperatura no ambiente, o que vai acontecer? Vamos supor que ele coloca um cubo que está a 30 graus com o ambiente. Ele não vai trocar energia para o ambiente e depois chegar no equilíbrio? Só que ele teve uma perda de energia para o ambiente. Ele pode perder energia. Aí na lei zero da termodinâmica é definido isso. Sempre você tem um sentido da caloria. A caloria ela sempre sai do meio de maior temperatura para o quê? Para o meio de menor temperatura. Se o meio aqui externo tiver 20 graus, a troca de caloria vai ser entre o meio que está 30 graus para o meio que está o quê? 20. Ele vai ter essa caloria trocada para o meio externo, até entrar o equilíbrio térmico. Vamos apagar isso aqui. Você já deve ter compreendido aqui, ó, esse conceito da termodinâmica. Aí você tem esse processo de C para D. O que aconteceu do processo de C para D? O trabalho é negativo. Aqui você recebeu, aqui você cedeu. Essa é a definição. Você cedeu energia para o meio externo, que você não está um sistema idealizado. Aqui já está nesse processo aqui, vai de novo voltar para o processo adiabático. Isso, o processo adiabático. Tem um processo adiabático. O que eu acabei de falar? No processo adiabático não vai ter troca para o meio externo, nem vai receber do meio, não vai fornecer e nem vai receber. O que vai acontecer aqui? A quantidade de energia ele é zero. Ok. Agora que a gente deu essa volta toda, essa viagem toda, eu vou repetir essa explicação. Vocês já compreenderam a parte da termodinâmica. Eu vou usar esses conceitos aqui para trabalhar com a entropia. Para trabalhar com a entropia é uma equação de estado. É dado por essa equação aqui, ó. S ds igual a dq sobre a temperatura. Aí o que eu vou fazer? Nessa equação aqui eu vou trabalhar com um gráfico. Vou apagar o que eu escrevi aqui para facilitar, para ter espaço para vocês trabalharem. Fiquem atentos aqui com essa equação que eu vou repetir. O que acontece? Aí eu vou repetir aqui, ó, você tem essa equação da entropia, que é uma equação de estado dq. O que é dq? A quantidade de calor. Eu vou trabalhar aqui, ó, e a temperatura. Eu vou trabalhar com esse gráfico aqui, ó, com essa equação. Você tem esse gráfico aqui, que vai ser da entropia. Aí eu vou definir. Por que ele definiu esse gráfico aqui, ó? Ele colocou esse eixo aqui de temperatura e esse eixo aqui da entropia. Aqui vai ser a temperatura do meio.
que acontece? Quando você pegar ds dt, ds não é esse eixo aqui, que é a entropia, T, né, a temperatura, que é esse eixo aqui, quando eu pegar, multiplicar, eu vou ter a quantidade de energia, vou estar relacionado à energia. Aí eu vou pegar a energia que está nesse sistema para trabalhar com o conceito da entropia. O que acontece? Vamos lá, o primeiro estado, quando você estava no estado A, eu tinha uma temperatura 1. Vou colocar aqui, você tem uma temperatura 1 no momento quando você estava no estado A. Temperatura 1, no estado A ele está aqui, ó. Iniciou aqui no estado A. O que acontece? A energia aqui, ela foi absorvida, ela é positiva. O que vai acontecer com esse termo aqui, ó? Se ele absorveu energia, você tem o quê? Que esse termo aumenta a entropia. Você tem um aumento da entropia para o estado B. Aqui você aumentou a entropia. Houve aumento o quê? Da entropia quando você absorve energia. O sistema está ali com gás monatômico. Você absorveu energia. Você está recebendo energia, está absorvendo energia. Você está tendo o quê? Aumento da entropia. Quando você achar essa área aqui, ó, essa área aqui de baixo de A e B, quem é essa área de A e B? É ds dt, que é o quê? Que é a quantidade de energia que você absorveu. Agora, no processo de B para C, você estava aqui em B. Estava em B, foi para C. O que aconteceu com a temperatura? A temperatura se manteve igual? Não. Em C a temperatura é 3, T3. O que aconteceu em A? A temperatura em A é T1. Qual é a temperatura em B? T1 também. Não alterou a temperatura. A temperatura é a mesma. De B para C, o que aconteceu? Você teve, a temperatura dele era maior, diminuiu a temperatura, mas teve a absorção de energia, você absorveu energia, você cedeu energia, a entropia manteve. Você não tem esse termo aqui é zero, como isso aqui vai ser zero, você tem que a entropia se mantém constante, ó. No processo de B a C, você tem o que? No processo de B até a C, a entropia ela é zero. Você vai ter entropia zero. Vamos para de C para D? De C para D a temperatura era 3, tá? Na isotérmica. Na temperatura é 3, na D também a temperatura é 3. O que vai acontecer com a entropia de C para A? A entropia vai se manter, ó. Quer dizer, ela vai diminuir. Nesse sentido do gráfico, ela aumenta a entropia. Manteve a entropia. Há o aumento da entropia. Vamos compreender A, B, C, D? O sistema está lá isolado, então um sistema com um gás monatômico está ali, dentro de um êmbolo fechado. Aí você está recebendo energia. Como você está recebendo energia, a tendência desse sistema é você estar aumentando a entropia. Agora, imagine que o sistema está perdendo energia. O que está acontecendo com a entropia? A entropia ela vai diminuir. Quando você tiver esse processo de voltar de D a A temperatura em D é quanto? 3. E a temperatura em A? É 1. Então você vai vir para cá. Quando você encontra a área dessa região aqui, ó, essa área dessa região é ds dt, que é dq. Então, quando você calcula a entropia do sistema, você está encontrando a energia que está dentro da energia no sistema. Tipo assim, aqui você teve a energia absorvida, que é essa área todinha aqui, ó. Vou botar de amarelo para vocês entenderem. Não sei se não tem uma cor amarela aqui, vou botar cinza. Você tem essa área aqui, ó. Aí tá difícil. Tem uma área que é toda essa região aqui, ó. De A a B, essa região que está aqui embaixo. Toda essa região aqui de baixo é a área quando você encontra nesse gráfico. Quando você pega isso aqui, você vai pegar essa área total aqui, menos essa área aqui de baixo. Essa área de baixo aqui, ó, essa região aqui de baixo. Você tem até na apostila de vocês. Peguem um material de vocês que ele tem essa área maior
menos essa área que está aqui de baixo, você tem o que? Essa região aqui de dentro. Esse sistema aqui foi para trabalhar com um sistema de eficiência massa de uma máquina térmica. Você pode trabalhar com outros exercícios, com outros sistemas diferentes. Pode ter um gráfico, você pode trabalhar um sistema que estava inicialmente numa posição A, foi para B, pode ser que seja aqui, ó. Aí vocês têm que analisar. Até aqui foi a primeira explicação. Aqui foi a parte conceitual de entropia, trabalhando com a questão da termodinâmica. Vamos para o exercício que tem no livro de vocês.